Fala, torcedor do Palmeiras, mais um corte aí pra vocês das últimas notícias do Verdão. Hoje tem Palmeiras e Cerro Porteño, então acompanha o vídeo de hoje, se inscreva no canal, dê seu like e bora. Palmeiras, porque o Palmeiras também joga, o jogo é contra o Cerro Porteño. E o Renato Peters traz detalhes da preparação do Palmeiras pra gente aqui no Troca de Passes. Fala, Peters! Salve, salve, Diniz, para todo mundo que está acompanhando o nosso Troca de Passes, pessoal da bancada aí. Palmeiras vai enfrentar então nesta quarta-feira, né? O Cerro Porteño aqui em Assunção, no Paraguai. Olha só, a situação do Abel e do time do Palmeiras é bem tranquila, né, até agora. São 3 jogos, 3 vitórias, uma vitória muito importante contra o Bolívar na altitude, né? Tem muita gente que tem dificuldade para ganhar lá, o Palmeiras conseguiu ganhar, foi um jogo muito emocionante, um 3-2. Tem a vitória contra o próprio Cerro Porteño em casa, importante, né? Aquele jogo em que o Richard Rios mandou a torcida ficar em silêncio, estava meio brigado com a torcida, mas depois parece que está tudo bem entre Richard Rios, jogador colombiano, e a torcida palmeirense. Então, o Palmeiras chega bem tranquilo, né? A gente pode, não é de se estranhar de repente que o Abel Ferreira poupe alguns jogadores, né? A ver. Isso pode acontecer até pelo desgaste, pela a longa caminhada do Palmeiras em vários campeonatos e por esse calendário sempre reclamado por Abel Ferreira. Lá em março teve a Libertadores Sub-20 São Lourenço, que é uma cidade que fica aqui próxima de Assunção, mas não Paulo. Um torcedor palmeirense fez gesto. Saiu essa decisão. A Conmebol multou o Palmeiras em $50 mil, né, algo em torno de R$300 mil, mas o Palmeiras já disse, ele não é um clássico que tem muita história dentro de campo, né, muita rivalidade, e tem agora essa rivalidade recente fora de campo também. A gente espera só que seja tudo tranquilo. Presidente Leila Pereira vai estar aqui, vai acompanhar o jogo, principalmente depois de tudo isso que aconteceu. A gente só pede paz, tenhamos paz e tenhamos um bom jogo de futebol. Volto com vocês aí. Valeu, Peters. E o mínimo de respeito, né? É o que esperamos aí, nada diferente disso lá nesse jogo no Paraguai. Bom gesto do Palmeiras não recorrer da punição quando aconteceu. Ou seja, não adianta a gente brigar em função das barbaridades que acontecem fora do Brasil, porque o racismo também existe aqui, a xenofobia também existe aqui e muitas vezes em relação a outros povos do continente sul-americano. Então, se é para tentar liderar esse movimento, precisa dar exemplo. Importante o Palmeiras não recorrer, e acho justo também o movimento de pedir ressarcimento ao torcedor, porque vai fazê-lo sentir na pele algo que, em geral, o agressor fica impune. Eu vou na linha do Mansur. Eu me lembro que, assim, para mim foi muito emblemático um jogo na Vila Capanema entre Curitiba e Cruzeiro, que deu uma confusão, invadiram, as duas torcidas brigaram, e Cruzeiro e Curitiba foram punidos. E aí, depois do jogo, teve a nota, né? Não compactuamos com atitudes, sei que, tomaremos as medidas cabíveis para identificar-os. E aí os times foram punidos com 4, 5 jogos. Os caras recorreram. O Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro recorreu, mas o Curitiba recorreu. Aí tu pensa assim, o discurso de querer mudar as coisas tem que cortar na carne, senão não muda, né? Então, assim, tem a oportunidade. Se ninguém quiser ceder na área, não acontece. É que nem da arbitragem. Todo mundo reclama da arbitragem, cara. Toda rodada tem o time reclamando. Aí, na outra rodada, o time do Diniz é favorecido. Ele não reclama. Então, assim, eu já falei, a indignação não é contra o erro da arbitragem. A indignação é contra o prejuízo que traz. Então, assim, tomara que essas coisas comecem a andar. O Palmeiras que seja um exemplo disso, que a gente tenha um jogo fora de campo, tranquilo lá, né? E só falando do Palmeiras, né, a gente tá falando de desfalques, do Botafogo, do São Paulo. O Palmeiras tá fazendo um movimento contrário, né? Se tu olhar o banco do Palmeiras no último jogo, cheio, né? O Abel começa a ter muitas opções, né? É Paulinho no banco, é Veiga no banco, é Murilo no banco. É Mike voltando, é Rocha voltando, é Aníbal no banco, Maurício no banco. Então, assim, Flaco daqui no banco. Pouco, Marcos Rocha. Então, assim, é um momento em que o Palmeiras
tá conseguindo recuperar todo mundo e botando todo mundo na mão do Abel, né? Vamos dar uma olhada na provável escalação então, Mansur? Eu ia falar que o jogo do Palmeiras pode, até se ele quiser, ele pode quase descartar esse jogo. É verdade. Ele vai receber Bolívar tem clássico no domingo. Recebe Bolívar, Sport Cristal. Tá muito tranquilo. Pode terminar com 15 pontos. Certamente isso colocaria ele numa das melhores campanhas. Sim. Se não for a melhor, vai ser uma das 3 melhores, na pior das hipóteses. Mansur, e eu acho que o Abel deve gerir, porque entendendo o ambiente, vocês viram promoção de ingresso para o clássico, né? Isso. 20, 70 reais. Então, assim, isso já dá uma ideia do qual é o foco do Palmeiras, né? Da importância do jogo de domingo. Tá aí, ó, a escalação aprovável, né? Difícil acertar a escalação do Abel. O Everton, Giai, Gustavo Gomes e Bruno Fux ou Murilo. Meio campo com o Richard Rios ou Lucas Evangelista, com o Emiliano Martinez. Piquerez na esquerda, Felipe Anderson na direita. Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres ou Paulinho. Facundo Torres que não descansa nunca, né? Esse começa todos os jogos. É incrível. Talvez seja amanhã, ele quase nunca é poupado. Exatamente. Mas também imagino que o Abel vá rodar um pouquinho o elenco aí para estar todo mundo com o tanque cheio para o jogo contra o São Paulo. E até, por exemplo, não colocando o Facundo Torres, que já tem uma sequência enorme de jogos nas costas, talvez nem seja o jogo para começar com o Paulinho, né? Gradativamente está voltando. Até porque é difícil saber a temperatura desse jogo, por tudo que, infelizmente, de pior cerca a visita do Palmeiras ao Cerro Porteño. A gente não sabe como vai ser. E até porque para eles como montar os ânimos. E o jogo é muito importante para ele, para o Cerro Porteño. É isso. Então, Palmeiras e Cerro Porteño amanhã. A classificação do grupo do Palmeiras, rapidinho, está aqui para vocês, né? Muito tranquilo. O Palmeiras tem 9 pontos. Ninguém jogou ainda nessa rodada. Então, todo mundo com 3 jogos. Cerro 4, Bolívar 3, Sporting Cristal 1, Palmeiras, né, nadando de braçadas aí dentro do grupo. Vamos falar. Que momentos, hein? Como diria Nicolinha Ratchop, ele falava assim, Mancini, que momentos que tá o Palmeiras? Foram 10 jogos, 11 jogos em abril e maio, 9 vitórias, um empate e uma derrota. Que caralho, o Palmeiras joga mal, é o escambau de Madureira, né? Pelo amor de Deus. Que coisa não joga mal, não. Incrível, joga bem, né? O último jogo ruim mesmo do Palmeiras foi contra o Botafogo, que foi o primeiro dessa série aí que a gente está mencionando. Foi um jogo ruim do Palmeiras, o Palmeiras não jogou bem, poderia ter sido goleado ali pelo Botafogo, que teve contra-ataques a granel, e coincidentemente foi o último jogo bom do Botafogo, né? O Botafogo não jogou bem mais depois disso, foi ladeira abaixo, e o Palmeiras seguindo aí ladeira acima, jogando, e chegou num nível muito bom, né? O jogo contra o Vasco, mais uma vez, decidido num lance específico, mas o Palmeiras jogou bem esse jogo. O Palmeiras não foi mal nessa partida, teve uma boa atuação. Gostei do futebol do Palmeiras e acredito que o Palmeiras vem crescendo, né? Vem crescendo sistematicamente, o time vem mostrando qualidade jogo após jogo. Tenho gostado do comportamento de alguns jogadores específicos. Finalmente saiu o gol do Vitor Roque, né? Mas, isso aí, papo de número de jogos sem fazer gol, isso é papo pra quem não tá vendo o futebol, né? Quem não tá vendo o jogo, que ele vinha jogando bem, vinha tendo boas atuações, o Paulinho tem entrado cada vez melhor, o Giai, esse é o Giai que o Palmeiras contratou, né? Esse é o cara que o Palmeiras queria, jogando muita bola. E Martinez me surpreendendo, enfim, o Palmeiras jogando, o Everton voltou a ser craque, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou, o Everton voltou a ser craque. É verdade, porque ele sempre foi um craque do gol, né? Não foi para seleções olímpica, a principal, tantas vezes seguidas à toa. É um craque da posição, voltou a ser esse cara. E Palmeiras, enfim, vive um grande momento numa hora chave do ano, né? Assim, as vésperas do Mundial. Eu fico com o pé atrás, porque eu sempre confio naquela máxima da ascensão, apogeu e queda. O Palmeiras está no seu apogeu. Agora a ideia é prolongar esse apogeu. Ver até quando o Palmeiras consegue estender, porque uma hora, fatalmente, haverá uma baixa de desempenho, e é nessa hora que ter o elenco que o Palmeiras tem esse ano vai fazer a diferença. Porque não vai todo mundo jogar mal. Vai um ou outro começar a cair e o Palmeiras vai conseguir subir, né? O Palmeiras conseguindo essa vaga na Libertadores. O Palmeiras vencendo o São Paulo agora no final de semana em Barueri. O momento passa a ser totalmente favorável para o Palmeiras começar realmente a descansar jogadores o máximo possível, a fazer essa dosagem que você mencionou inicialmente, né? O Paulinho para jogar mais tempo. E aí eu queria tocar nesse assunto. Muita gente, inclusive eu, pedir, poxa, põe Paulinho e Vitor Roque para jogar e tal.
mas a gente percebe ainda que ele não está no ritmo, né? Ele entra bem em alguns jogos, em outros não entra tão bem. Você concorda comigo nessa análise? Eu acho que está pronto, tem que pôr para jogar os 90 minutos e vamos embora. Eu acho que ele está oscilando, sim, Márcio. Mas eu gostaria de vê-lo começar um jogo. Só para ver. Ele tem entrado nos minutos na reta final dos jogos, o que é legal, porque ele entra com muito mais caixa que os demais. E para quem está deficitário fisicamente, é melhor você entrar quando está todo mundo cansado. Todo mundo não, né? Porque todo mundo troca 5 de cada lado. Então, assim, metade está cansado, né? Outra metade não está. Mas eu queria ver ele começar um jogo. Eu acho que é importante também. Nem que ele vá ser sacado e outro jogador vai entrar para fazer essa reta final descansado, mas é legal começar para ver até o psicológico dele, como que se comporta, né? Eu acho que ele está muito focado, eu percebo ele muito concentrado, muito decidido a jogar, muito assim. Eu percebo ele, assim, em termos de aclimatação, assim, eu percebo ele pronto. A questão realmente é física e noção de espaço ali, a tal da propriocepção, né? Entender muito bem os espaços do campo. Ele ficou muito tempo sem jogar. É uma lesão grave, é um clube novo, é um esquema tático novo, são companheiros novos, mas isso só vai adquirir, a gente espera que ele seja titular, né? Essa é a tendência, um investimento altíssimo, a qualidade de futebol muito alta para ele ser titular. E isso só vai acontecer se ele começar a ser titular nesses jogos que são menos pesados, assim, menos relevantes, vamos dizer assim, menos preponderantes para o ano do Palmeiras, né? Mas também, se ele for entrando ao longo dos jogos, ele também vai adquirir essa caixa, Massa. É questão de tempo. Eu entendo que a questão dele meramente de tempo. Ele vai achar o lugar dele nesse time, com certeza. É muita qualidade para ele não achar. Mas vai gradativamente, né? Família, hoje tem Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras vai com uma força total, porém, temos um destaque aí. O Felipe Anderson não viajou, né? Tá sendo poupado aí desse jogo. Ele que tá vindo de uma sequência aí boa, porém nos últimos jogos caiu um pouco de rendimento. Então o Abel poupou ele. Provavelmente vai ser o Veiga como titular, né? O Veiga veio de recuperação. Estava no banco no último jogo contra o Vasco, né? Não entrou, porém esse jogo pode ser que ele entre como titular ou entre no decorrer do jogo. Então é uma boa para o Palmeiras, né? O Palmeiras está rondando aí. E também podemos ter o trio de ataque do Palmeiras, que é o Estevão, Vitor Roque e Paulinho. O Paulinho pode vir estrear aí como titular, é um jogo neutro, porém o Palmeiras o Abel gosta do Facundo Torres, então provavelmente ele vai começar com o Facundo Torres e depois vai tirar ele para colocar o Paulinho. Mas a gente sempre quer ver os três em campo. Então o Palmeiras hoje aí vai até a Argentina, né, com o Cerro Porteño, para trazer os 3 pontos, acumular aí 12 pontos para ficar aí, praticamente classificado para as oitavas e ter o segundo jogo, né, dentro de casa aí, fazendo uma boa pontuação aí na colocação geral. Fechou? Galera, essas as informações de hoje. Deixe seu like, compartilha aí o vídeo e falou!